E nós vamos começar o capítulo 20 de Lucas. Onde está o capítulo 20 de Lucas? Está no Novo Testamento, ok? É o terceiro livro do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas. É o terceiro dos 4 evangelistas. O quarto é João. Então, comecemos aqui. O título dessa primeira parte do capítulo 20 é A Autoridade de Jesus. Lembrando que Jesus está onde? Lembrando? Ele tinha entrado em Jerusalém, lembra? Domingo de Ramos, entrou em Jerusalém, nós estamos na última semana, mas ainda estamos no início desta última semana. E o que aconteceu? Na semana passada nós vimos que ele estava no templo ensinando, e quando ele chegou no templo, ele deu com os vendedores de oferendas, e tinham animais e tudo isso, e todas as outras oferendas, num espaço do templo que não era destinado a eles. E ele, então, os expulsa dali. Então, ele está indo ao templo ensinar. E é lá que se passa este momento, no templo de Jerusalém. E aconteceu que num dos dias, enquanto ele ensinava o povo no templo e evangelizava, então, ele estava ali ensinando o quê? O evangelho, não é? Aproximaram-se dele os sumos sacerdotes, os escribas e os anciãos, ou seja, vieram todos, só não falaram os fariseus, não é? Sumos sacerdotes, escribas e anciãos. Vieram aí em grupo e se dirigiram a ele e falaram com ele. Dize-nos. Então, eles foram interrogar a Jesus. Com que autoridade fazes essas coisas? Ou seja, ele entrou no templo de Jerusalém, com licença, e começou a pregar. Lembra que muitos deles chamavam Jesus de mestre. Lembram disso? Mestre. Ele estava fazendo o que o mestre faz. Mas aqui já havia aquela intenção de vamos te pegar. Nós vamos te pegar. Eles vendo se tinham uma situação onde ficasse... Porque, veja, eles fazem essa pergunta na frente do povo. Não é escondido, não no cantinho. É na frente. Porque eles queriam que Jesus perdesse o apoio do povo. Que desse uma resposta que o deixasse mal. É não conhecer mesmo Jesus, não é? Mesmo. Tudo bem, Ana Vanessa? Tudo certo? Muito bem. Então, eles perguntam a Jesus, com que autoridade fazes essas coisas? Quem é que te deu esta autoridade? Porque, com certeza, não foram eles. Eles não deram autorização para Jesus fazer isso. Ele não foi lá pedir nada. Com que autoridade ele faz aquelas coisas? Esta é o tipo da pergunta que poderia levar a que Jesus fosse preso ali, não é? Ele diz, foi meu pai e tudo, e começasse... Mas o que ele responde? Ele responde uma pergunta com outra pergunta. Em resposta, disse-lhes, eu também vos perguntarei uma coisa. E dizei-me, o batismo de João, lembram João Batista, que ficava batizando no Rio Jordão, precursor de Jesus, antes de Jesus. Tinha também discípulos e que acabou o quê? Perdendo a cabeça, porque se indispôs lá com um dos tetrarcas, não é? Que casou com a mulher do irmão, e ele foi contra, e ela então mandou a filha dançar para o rei, e o rei ofereceu qualquer coisa, até metade do reino dele, para a enteada. E a enteada pediu a cabeça de João Batista, e ele não teve como negar, porque ele não queria, não tinha nada contra João. Mas ele prometeu também na frente de todo mundo e não podia voltar atrás. Então, este João, o batismo de João era do céu ou dos homens? João Batista era muito respeitado, era tido pelo povo como um profeta. Então, Jesus estava colocando, da mesma forma como eles colocaram uma pergunta para expor Jesus, Jesus coloca uma pergunta para expor a eles. No versículo 5 nós temos, eles avaliavam entre si dizendo, se dissermos que João Batista batizava do céu, que o seu batismo era do céu, ele quem? Jesus dirá, então por que não crestes nele? Ou seja, se João, porque eles nunca, tanto que ele perdeu a cabeça, não é? Por que não crestes nele? Mas se dissermos que foi dos homens que ele batizava e que esse batismo era dos homens, todo o povo nos apedrejará, pois estão persuadidos de ser João um profeta. Ou seja, uma resposta os exporia de uma forma e a outra resposta os exporia de outra forma.
Então, qual foi a resposta deles para Jesus? E responderam não saber de onde vinha a autoridade do batismo. Vinha do céu ou vinha do povo? Vinha dos homens? Nós não sabemos. Essa é aquela resposta estratégica. Não sei. Não se compromete, não é? Quem fala não sei, não se compromete. Diante dessa resposta, Jesus diz a eles: nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. Veja, Jesus está interpretando o que eles disseram a Jesus. Eles não disseram que não iam falar porque não iam falar. Não, olha, nós não vamos falar. Eles disseram que não sabiam. Mas Jesus sabia que eles sabiam. Então, na verdade, eles não disseram porque eles não quiseram dizer. E Jesus disse, então eu também não vou falar. Jesus não disse que não sabia de onde vinha a autoridade dele. Ele falou que não responderia. Porque eles também não responderam. Só que eles foram falsos. Eles disseram que não sabiam. E Jesus não foi falso. Jesus disse que não ia responder. E se eles não responderam, ele também não responderia. Se eles não querem se expor, por que ele se exporia? Uma coisa é ser bom, outra coisa é ser tolo. Ser manipulado. Eles estavam tentando manipular Jesus. Olha, é de uma puerilidade atroz, não é? Tentar manipular Jesus.